Olá pessoal, bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de Geografia. Então, dando continuidade ao nosso capítulo, especificamente hoje vamos estar trabalhando com o Oriente Médio, certo? Conteúdo aí importantíssimo para o Enem, para vocês ficarem antenados, certo? Então, nós vamos estar vendo aí alguns aspectos gerais e alguns conflitos internos, tá? E vocês vão entender por que isso acontece. Bom, gente, então de início aqui, esse mapa mostra para vocês a localização, né, que tá o Oriente Médio localiza-se na parte sudoeste da Ásia, ok? Há uma presença muito forte aí da cultura árabe e também judaica, certo? Teve uma atuação muito forte da Europa, principalmente da França, a partir do século XV, e na primeira metade do século XX chega também os Estados Unidos, aí passa a ter uma presença muito forte na região, certo? Na sequência, tá? Nós vamos ter o seguinte: com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos, né, um mundo bipolar, mas nessa região do Oriente Médio ficou muito mais em evidência, porque todas as posições que eram tomadas, né, de negociadas, principalmente aí relacionadas às reservas de petróleo, estavam em torno da posição ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, certo? Por quê? O motivo-chave é esse, a existência de grandes reservas de petróleo, tá? O que não é diferente também com a África que a gente viu anteriormente, certo? Então, em virtude disso, nós vamos ter aí vários conflitos, né, devido às relações geopolíticas, inclusive envolvendo vários países, isso tanto da Europa como dos Estados Unidos. E a tentativa maior é sempre de tentar controlar as reservas de petróleo, certo? Que fique bem claro que aí é uma região muito rica desse recurso natural, tá? Bom, além disso, nós vamos ter, né, outros aspectos importantes, além do petróleo, viu, gente? Nós vamos ter as disputas territoriais, né, isso a nível interno. Nós vamos ter a posse de recursos hídricos e nós vamos ter também as diferenças culturais. Então, são 3 tópicos aí importantes que gera conflitos internos, que vocês têm que estarem antenados com isso, tá? Passando aqui adiante, a gente agora vai entender um pouco de alguns estados, a formação dele, etc. Então, de início aqui, nós temos a Palestina e Israel, certo? Então, o que foi que aconteceu? O povo judeu, ao longo da história, né, eles foram dispersos da região do Oriente Médio, principalmente devido a perseguições do ponto de vista da religião deles, certo? Então, o que é que acontece? No século XIX, né, os judeus eles começaram um movimento de retorno, tá? Esse movimento é chamado de sionista. E esse movimento de retorno para o Oriente Médio, né, ele gerou alguns conflitos com os povos árabes, certo? Que já estavam lá, presentes há muito tempo, né? Então, ocupado pelo Reino Unido, né, o Estado judeu ele permaneceu aí após a Primeira Guerra Mundial, tá? E o que foi que aconteceu depois de então? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa questão territorial, né, envolvendo os árabes e os judeus, foi passada para a ONU. A ONU era quem ia decidir isso, certo? Então, em 1947, né, foi aí adotado um plano de partilha do território aí do Oriente Médio em 2 estados, tá? Em Israel e em Palestina. Até aí tudo bem. Só que, bom, aí nós temos a Palestina, né, que ficou com os árabes, e nós vamos ter Israel, que ficou com os judeus, tá? Mas o que é que acontece? Essa divisão feita pela ONU, ela gerou alguns conflitos na sequência, certo? Porque os povos árabes, eles não aceitaram
muito não esse projeto, essa divisão, na verdade, da ONU, tá certo? E aí começou a acontecer vários e vários conflitos por conta do território, né? De vários territórios. Aí nós vamos ter aí vários países, né? A Jordânia, por exemplo, e outros apoiando Israel, né? Então veja que os Estados Unidos também está presente, né? E sempre há um interesse geopolítico por trás, porque é uma área, como já foi dito, muito rica em recursos naturais. E ao final de tudo a gente vai ter aí que Israel consegue vencer esse conflito, certo? Bom, gente, entendido aqui essa parte, eu coloquei de forma bem didática, então vocês vão acompanhando e podem ir acompanhando pelo livro também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem ou algo que não ficar muito claro, é só ir lá no Google Sala de Aula, certo? Bom, então a gente vai falar agora do Iraque, né? Algumas características específicas. Então nós temos aí, né, que localiza-se em uma área historicamente, né, antiga e que também é bastante fértil, né? Há aí uma prosperidade muito grande na agricultura, certo? Veja que foi um estado, né, ocupado pelo Reino Unido e que a sua independência ele veio acontecer em 1932, então é relativamente recente, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial passa um período sob a dominação da Alemanha, mas logo adiante o Reino Unido ele consegue recuperar, certo? E com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Iraque retomou a autonomia, não é? E ficou aliado dos Estados Unidos, certo? Bom, dando sequência aqui, a gente vai estar falando agora do Líbano, certo? O que é que tem de interessante, o que é que tem de específico aí para vocês, certo? Então nós temos um local, né, que tem uma origem aí dos fenícios, tá? É comandado pela França por muito tempo, só veio se tornar independente em 1943, então veja que o processo, né, de independência desses países são bem recentes, tá? Em 2008, após, né, várias negociações de paz em função de vários conflitos internos, nós temos aí o Michel, que assume a presidência, e o PIB, né, a soma de todos os bens e serviços do Líbano, ele volta, de certa forma, a crescer. Do ponto de vista econômico, nós vamos ter aí a atividade turística e o comércio como as principais, certo? Seguindo adiante, nós vamos falar agora especificamente da Síria, não é? E atualmente eles passam por uma situação muito séria de guerra civil, uma vez que eles se opõem aos Estados Unidos no Oriente Médio, tá, gente? Então veja aí mais uma questão geopolítica, né? Que à medida que eles se opõem a algo que é externo, isso gera conflito interno. E a sua independência nós vamos ter aí, que veio em 1946, tá? Então também é relativamente recente e depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Foi uma região ocupada, tá, gente? Por franceses e ingleses e teve aí, né, governos com medidas ditatoriais, tá? E essas medidas ditatoriais envolvem censura, violação aos direitos humanos e tudo isso gera conflito, tá? Conflito interno. Bom, na sequência aqui, né, a Síria tinha uma situação muito confortável em relação do ponto de vista econômico e tendo em vista as negociações, né, de petróleo, de cassino, de hotéis, etc. E quando há esse início, né, de guerra civil entre muçulmanos e cristãos, então veja que são grupos religiosos locais, né,
que entram em confronto, isso, de certa forma, desequilibra um pouco a economia, tá? A população ela passa a ficar mais instável, tá? Então, essa aqui é a cidade de Palmeira, na Síria. Então, veja que tá assim, sem a presença de muita gente nas ruas, né? Isso é em função do conflito. E só para ficar evidenciado para vocês, todos esses conflitos internos, eles vão refletir na economia do país, tá? Então, gente, aí eu peço para vocês acompanharem, certo? Na página 37 do capítulo 33 de vocês, onde tem aí um mapa mostrando as principais produções agrícolas, né? Na verdade, as principais produções de petróleo dessa região, envolvendo tanto a Jordânia, a Arábia Saudita. De certo modo, aqui está falando do Oriente Médio como um todo, tá? Então, vocês vão estar podendo aí acompanhar desses vários países que a gente falou até agora, como o Iraque, como o Irã, certo? Eles vão apresentar aí um potencial muito grande, né? Um potencial muito elevado de produção de petróleo, tá? Então, esses são os principais motivos dos conflitos existentes naquela região. O petróleo, que ele agrega valor, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista das estratégias geopolíticas internacionais, uma vez que nós vamos ter aí vários e vários países que estão interessados na exploração desses recursos, tá? Então, gente, mais uma vez agradeço a atenção de vocês. Coloquei nessa apresentação, né, vários pontos chaves aí e que costuma cair bastante no Enem, para vocês ficarem bem atenados e bem afiados, tá? Mais uma vez, qualquer dúvida, vai lá no Google Sala de Aula, no mural, que eu vou estar respondendo a todo mundo. Pode escrever o quanto vocês quiserem, que aí eu vou estar dando um retorno, certo? Brigadão pela atenção e até a próxima. Bom dia a todos.